alguém aqui gosta de viajar? Quem gosta? Tinha muito tempo, assim, quando eu era criança, né, morava na roça, então qualquer coisa pra gente era uma viagem. E quando eu era... Aí depois, agora, nós começamos a viajar para lugares mais longe, né, irmão Luiz sabe? Aí eu fiquei mais atrevida. Pensei até em ser viajante profissional, que eu acho que deve ser muito bom, né? Mas quando eu era mais jovem, adolescente, eu gostava de ler uma revista chamada Galileu. Era uma revista científica. E aí, eu lembro que uma vez que teve um concurso nessa revista. O concurso, quem ganhasse o concurso, ganhava uma viagem para a NASA. Não era uma viagem para a Lua, mas era uma viagem para a NASA. Quem não quer conhecer a NASA, né? Então, uma das viagens assim, legais, né? Deve ser uma viagem espacial. E, para mexer com a nossa imaginação, comecei a falar dessas viagens. Mas a viagem que eu vou começar aqui, a nossa missão, né, aqui, não termina muito bem. Em 2003, uma nave espacial, um ônibus espacial, né, ele saiu em missão, o nome dele era Columbia, ele saiu em missão. Os astronautas, eles estavam voltando já para casa, já tinham feito mais de 80 experiências que foram programadas e todas elas foram exitosas, né? Deu tudo certo. Então, depois de ter feito essa viagem, essas 80 experiências que eles tinham sido programados para fazer, na hora de voltar, eles não tiveram, assim, muito êxito na sua aterrissagem. A aterrissagem não foi muito segura. E aconteceu o impensável. Nós fomos surpreendidos, porque isso apareceu em todos os jornais, né? E nós ficamos chocados, porque 7 pessoas faleceram. As suas famílias e amigos foram devastados e lamentaram sua perda. E hoje à noite eu quero falar para vocês sobre uma viagem espacial. Mas só que essa viagem espacial, ela não terminará em desastre. Uma viagem que não só começará bem, mas também terminará bem. O nosso comandante vai nos levar para casa, que essa aqui não é a nossa casa. E quando ele voltar, nós faremos a viagem espacial mais fantástica de todas. Vamos passar pela nossa vizinha mais próxima, a Lua, que fica a 240 mil quilômetros de distância. Passaremos o Sol, que fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. Passaremos pelos planetas, por Mercúrio, Júpiter, Saturno. Essa semana eu estava lá na janela do meu quarto, na sacadinha, e eu vi uma estrela muito brilhante. Aí eu falei, Alex, será que aquilo é um planeta? Aí ele pegou um aplicativo que ele tem, Sky, né? E ele colocou lá, se mirou, né? E ele viu que era Vênus. Nós vamos passar por todos esses planetas. Que fantástico, Laurinha. Nós vamos voar mais e mais alto, além da nebulosa e do espaço aberto em Órion. Ele nos levará para casa. E uma coisa é certa, essa jornada espacial, Grazi, ela não vai acabar em desastre. A segunda vinda de Cristo realizará o que nenhum cientista sonhou ser possível. Os cientistas fazem muitas coisas, né? Mas eles não conseguiram vencer a morte. Só Jesus venceu a morte. E o nosso Senhor, ele nos livrará das garras da morte. O plano de Deus para o fim dos tempos é revelado em sua palavra. E é isso que nos dá confiança nas Escrituras. Porque está ali escrito, e eu quero que vocês repitam comigo. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discorda da Bíblia, não é para mim. Vocês podem repetir? Se está na Bíblia, eu acredito. Se discorda da Bíblia, não é para mim. O ápice, o topo das profecias bíblicas, especialmente no livro de Apocalipse, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando vamos ao livro do Apocalipse, há um tema central que é Jesus. Não é o dragão, não é a besta de 7 cabeças. As grandes profecias do livro de Apocalipse não se encontram na besta, elas se encontram em Jesus. Estas profecias, elas descrevem o retorno de nosso Senhor e o clímax de toda a história que aconteceu até hoje, de toda coisa que aconteceu no universo. A coisa mais importante é o retorno de nosso Senhor. E para começar agora a leitura bíblica, eu vou pedir a vocês que curvem a fronte e que fechem os olhos. Querido Pai que está no céu, louvado seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Pai querido, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, que mande o teu Santo Espírito, Senhor, que ele me use como teu instrumento para passar a tua mensagem, a mensagem mais importante de todas, Senhor, que é a tua volta. Que possamos recebê-la, Senhor, com cuidado, com carinho. Que o nosso coração esteja como terra fértil, Senhor, pronta para receber essa semente. E que ela frutifique, Senhor, e que ela nos cause mudança de vida, Pai.
para algum dia podermos te encontrar. Nos ares, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos usar a Bíblia. Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Quando o livro do Apocalipse retrata a vinda de Cristo, ele o descreve vindo com uma coroa em sua cabeça. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia, ela não retrata Jesus vindo silencioso ou secretamente. Ele veio silenciosamente já, né? Quando ele era um bebê. A gente conta lá na salinha para as crianças que Jesus veio assim, de uma forma tão silenciosa. Ninguém sabia que os anjos tiveram que vir do céu para cantar louvores e avisar os pastores que Jesus tinha chegado, porque poucos sabiam da vinda de Jesus. Mas agora a Bíblia descreve sua volta no livro do Apocalipse. Quando ela descreve, o quadro não é o mesmo, ele não vai vir mais silenciosamente. Ele vem com uma coroa de ouro em sua cabeça e com uma foice afiada na mão, para fazer a colheita da terra. A Bíblia sempre retrata Cristo vindo em poder e glória. O livro do Apocalipse sempre o retrata vindo em majestade. Em Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Em Apocalipse ainda, 19, 14. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Por que a Bíblia retrata Jesus vindo em um cavalo branco? O que esse símbolo representa? O cavalo branco é um símbolo de pureza, de vitória e triunfo. A imagem de Jesus voltando com uma coroa de ouro em sua cabeça e montado num cavalo branco tem a intenção de retratá-lo como um general vitorioso. Ele voltará para derrotar todas as forças do mal. Ainda em Apocalipse 11, 15. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando Jesus vier, o grande conflito vai acabar. Nós não vamos entregar o livro do grande conflito? As pessoas têm que ser alertadas que não existe um grande conflito aqui. Mas quando Jesus vier, esse grande conflito vai acabar. O pecado e os pecadores não mais existirão. A volta de Jesus não será um evento misterioso, gente. Ele vem para reinar sobre todo o universo. Ele vem para ser adorado e louvado pelos redimidos, para sempre e sempre. E há duas perguntas muito importantes que muitos têm sobre a segunda vinda de Jesus. Uma é, como Jesus voltará? E a outra, como posso saber se eu estou pronto para a vinda de Jesus? A Bíblia, ela dá respostas muito claras a ambas as perguntas. O plano de Deus para o fim dos tempos, ele é revelado em sua palavra. Jesus descreve um dos enganos antes de seu retorno da seguinte maneira. Em Lucas 17, 23. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Em outras palavras, se alguém disser, Jesus virá em segredo para alguns poucos, ou ele apareceu em algum lugar da terra, podemos ter certeza que essas afirmações são falsas. Alguém pode dizer assim, ó, Jesus está lá em Tóquio, está lá em Nova York, está lá em Nanuque, lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre. Alguns vão falar assim, ele está aqui, ele está ali. Nós devemos ir atrás dele? Não devemos. Lucas 17, 24 fala assim. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O relâmpago não se esconde, né? Cristo não aparecerá de repente em um programa de auditório. A gente não vai estar vendo televisão e vai dar aquela mensagem, né, de plantão, falando que Jesus está andando lá em Nova York, ou lá em Paris, ou lá em São Paulo. Apareceu Jesus em São Paulo. Venham receber milagres. Não vai acontecer isso, podem ter certeza que não. Ele não levantará as mãos dizendo, eu sou o Messias. A sua vinda será como um relâmpago que ilumina o céu. Que lindo. Cristo está descendo do alto, ele não vai subir de baixo. Preste atenção nisso, ele vem de cima. Tem muitos detalhes, né? E os detalhes são tão importantes. Cristo virá em glória. Mas alguém pode perguntar, é necessário realmente entender tudo isso? E se eu simplesmente amar Jesus, isso não é suficiente? Satanás, ele tenta enganar as pessoas e muitos são de fato enganados.
Ele é o grande enganador. Ele falsifica a verdade para desviar milhões do caminho certo. Quando Laurinha era menor, às vezes ela fazia pirraça para comer fruta. Aí eu falava, Laurinha, o diabo, ele gosta de imitar Jesus em tudo. Jesus fez as frutinhas que são docinhas, mas o diabo fez os doces, né, Laurinha? Laurinha regalava aquele olhão. E ele tenta enganar tudo mesmo, tudo que for possível enganar, ele engana. Mas Jesus claramente revela o seu plano. Jesus é esperto, deixou tudo escrito para nós. Deixe compartilhar com vocês alguns fatos muito claros sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. A volta de Cristo será um evento literal. Essa palavra literal todo mundo conhece? Eu fui procurar no dicionário. Literal quer dizer que ela reproduz exatamente, palavra por palavra, determinado texto ou trecho de um texto. Está lá na Bíblia, vai ser exatamente como está na Bíblia. Em Atos 1:11, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, imagem bonita, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Jesus ascendeu aos céus. O poder da gravidade não pôde prendê-lo. Ele subiu mais e mais alto, enquanto os discípulos o contemplavam, maravilhados. A Bíblia diz, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vocês viram ele ir. O verdadeiro Cristo, ele ascendeu. O verdadeiro Cristo, ele descerá. O mentiroso não vai fazer essas coisas, né? Esse Jesus que curou os doentes é esse que vai vir do céu. O Jesus que alimentou os 5.000, o Jesus que ressuscitou os mortos, esse Jesus que ascendeu, ele retornará. A volta de Cristo será um evento visível. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será um evento visível. Sua ascensão foi visível, eles não viram Jesus subindo? E assim também será a sua volta. O livro de Apocalipse diz, em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quantas pessoas vão vê-lo quando ele voltar? Quantos? Todos. Todo olho verá. Quem vai ver? Todo olho verá, né, gente? Jesus voltará secretamente para um grupo seleto de pessoas? Será que não? O que a Bíblia diz a respeito disso? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A Bíblia diz que a volta de Jesus será um evento literal e visível. A volta de Cristo também será audível. Em 1 Tessalonicenses 4,16. 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele vem literalmente, o verdadeiro Cristo virá. Ele vem visivelmente, todo o olho verá. Ele vem de forma audível, todos os ouvidos o ouvirão. Você já perdeu um ente querido? Eu já perdi, vocês sabem, né, que eu perdi um ente querido. Alguém aqui já sepultou um bebê? Eu já vi a minha tia sepultando um bebê. Foi a coisa mais triste do mundo. Talvez você tenha perdido um filho, uma filha no acidente. Mas essas sepulturas, elas são marcadas por Deus. A Bíblia diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é muito barulho, gente. Não vai vir assim em silêncio, não. E esse alarido, ele perfurará o túmulo de todos os crentes. E a Bíblia continua dizendo, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, a trombeta da vitória, a trombeta do triunfo, a trombeta da conquista sobre a morte. A Bíblia diz, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Boas notícias, né? Um dia Jesus dirá, João, sai para fora, Maria, venha, Pedro, saia do túmulo, Fernanda, ressuscite com um novo corpo. E esses queridos sairão do túmulo e serão arrebatados em glória e imortalidade para encontrar Cristo nos ares. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Com quem? Com quem que nós vamos encontrar nos ares? Com eles, né? Com os justos mortos que ressuscitaram. Eu tenho essa esperança de encontrar meu irmão. Teve um dia que eles estavam cantando um hino aqui, que eu consegui ver perfeitamente o meu irmão. Eu vi, a gente, né? A minha imaginação está muito fraquinha. Eu cheguei a ver a roupinha de anjo, Grazi, que a gente usa aqui, e a blusinha azul marinho dele por baixo. Não vai ser assim, né? Mas foi muito linda aquela imagem que eu vi. Imagina ela real. Com os justos mortos que hoje dormem no túmulo, nós encontraremos com ele nesse dia. E nós seremos arrebatados com ele, gente, com eles, presta atenção, nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Observe a intimidade dessas palavras. Note que essas palavras são cheias de amor. Quando Jesus voltar, ele vai viver na terra? Vai. Não, nós encontraremos Jesus no ar, não na terra. Então, onde nós vamos encontrar? Estou falando isso porque vocês têm que prestar atenção que são detalhes, para a gente não ser enganado. Jesus não vai tocar a terra. A Bíblia diz em Mateus 24, 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, já falei para vocês, o que a gente tem que fazer? Tem que ir atrás? Não. A Bíblia diz que Satanás se disfarçará de Cristo operando milagres poderosos. Vai chegar um tempo que a gente não vai poder acreditar no que a gente vê, né? Porque os nossos olhos vão ver umas coisas e aquelas coisas não serão reais. Mas suponha que alguém lhe diga, Jesus está lá em Cairo, lá no Egito. Vai para lá, ele é um ser brilhante de luz, deslumbrante. Não vá, gente. A Bíblia diz não vá, porque quando vier o verdadeiro Cristo, ele virá triunfante pelo corredor do céu. A volta de Cristo será um evento muito glorioso. Em Mateus 24, 27 diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus realizará um deslumbrante espetáculo de luz no céu. Na virada do ano eu gosto de assistir a queimada de fogos e é muito lindo, né? Ver aquelas cores. Tem gente que não gosta do barulho, né? Prejudica os cães, as pessoas com autismo. Mas imagina aquilo ali, aquele espetáculo que eles gastam dinheiro e dinheiro. Imagina quando Jesus voltar, aquilo ali vai ser fichinha, né, irmão Luiz? Irmão Luiz está acostumado com espetáculo? Se prepara para esse espetáculo, irmão Luiz. Ele vai vir com dezenas de milhares de anjos. Somente Cristo é quem dá a vida, né? E somente Cristo pode ressuscitar os mortos. O Cristo verdadeiro, ele voltará no céu. E o Cristo verdadeiro, ele está voltando para ressuscitar os mortos. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão. A volta de Cristo será como um relâmpago que reluz de leste a oeste, e ele aparecerá no céu a todas as tribos da terra. Em Apocalipse 1,7 nos diz que todo olho verá, e veja que não somente os crentes o verão quando ele vier. Quando Cristo vier pela segunda vez, todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Só que haverá apenas dois grupos de pessoas quando ele vier. Os salvos e os não salvos. Os redimidos e os perdidos. Não haverá segunda chance. Quando Cristo voltar, não verá. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A Bíblia diz e verão, isso significa que todo mundo vai ver o Filho do Homem vindo em glória. Em 1 Coríntios 15, 51 e 53. Olha só. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Será um evento dramático. Porque convém que isto que é corruptível se revista da, palavra difícil, incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Agora a imaginação. Fecha os olhos um pouquinho, tenta imaginar Jesus voltando triunfante nos céus. A terra será toda iluminada pela glória de Deus. A terra, né, e os edifícios, com relâmpagos e trovões, eles serão abalados. Milhares de anjos correrão com pressa aos sepulcros. Enquanto justos ressurgem com seus corpos livres da maldição do pecado e a glorificação. Aí não seremos mais pecadores. Não haverá mais surdos, não haverá mais cegos, não haverá mais aleijados, não haverá mais doenças e vítimas de câncer ou doenças cardíacas, ninguém com pressão alta, com hepatite, nenhuma doença. Como crentes, aguardamos com ansiedade a vinda de Cristo. Este será o evento mais magnífico dos céus. Imediatamente, nossos corpos mortais, que hoje são sujeitos à doença e morte, receberão a imortalidade. Eu tenho 41 anos, eu já não consigo fazer muita coisa. Coisas que eu fazia há 10 anos atrás, hoje eu já estou. Tá difícil. Imagina só, o vigor de novo. Que dia maravilhoso, Cristo vem, que dia incrível. Seremos transformados instantaneamente. Meu Deus. Nossa vida pulsará em nosso corpo. Irradiaremos saúde, alegria e felicidade. Quando Cristo descer em glória, cantaremos seus louvores. Grazi, você vai cantar. Que lindo. O corpo será transformado de corruptível para incorruptível. Em Apocalipse 15, 3.
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Veremos os mortos ressuscitados. Nós veremos nossos irmãos, irmãs, filhos, filhas, nosso marido ou esposa saírem do túmulo com um novo corpo glorioso e imortal. Os anjos irão nos apresentar novamente. Vamos nos abraçar com lágrimas escorrendo. E finalmente subiremos juntos. Quando eu estava estudando, eu chorei muito quando eu li essa parte. Imagina essa cena. Pessoas que se amam se abraçando novamente. A minha tia, meu avô, meu irmão. Esse será o momento mais dramático de todos os séculos. Veremos nossos amados saindo da sepultura e cantaremos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós clamaremos. Isaías 25:9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Nós esperamos por ele. Não aceitamos falsos cristos, e não aceitamos os falsos messias que fingiram ser Cristo. Este é o nosso Jesus que voltou. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Nosso destino eterno será definido pelas escolhas que fizermos hoje. Eu acredito que nós estamos às portas da eternidade. Estamos vivendo os dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Acredito que em breve Jesus vai surgir nas alamedas do céu. Vamos resumir os eventos que acontecerão em seu retorno? O que acontecerá quando Jesus voltar? Vai acontecer transtornos sísmicos. Em primeiro lugar, haverá grandes perturbações sísmicas. Montanhas e ilhas serão removidas de seus lugares e um grande terremoto abalará esse planeta. Vamos gravando. 2. Os justos que morreram, eles serão ressuscitados. Os justos. Paulo nos diz em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que dormem em suas sepulturas ouvirão o som da trombeta de Cristo e ressuscitarão para a vida eterna. Os justos que estiverem vivos serão transformados. A imortalidade será concedida. A vida perversa, essa que a gente conhece aqui, ela será destruída. Em Apocalipse 6, 14 e 15, os ímpios pedem que as pedras e montanhas caiam sobre eles. Quando Jesus vier, não haverá segunda chance ou segunda oportunidade. Quando ele voltar, os ímpios serão destruídos. Cristo nos dá as boas-vindas. A Bíblia diz que quando Cristo vier, nós vamos encontrá-los no ar. Gravem isso, gente. Os justos vão para o céu. Mas algumas pessoas podem dizer: você não está esquecendo daquele texto na Bíblia que diz que ele virá como ladrão? Então não haverá duas vindas de Cristo? Já ouviram falar sobre isso? Uma em que ele virá como ladrão e uma outra quando ele virá em glória? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar em arrebatamento secreto? E Mateus 24, 36 fala assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Esse texto está falando sobre a maneira como ele vai voltar ou sobre quando ele vai voltar? Quando a Bíblia fala sobre um ladrão, ela está falando sobre o tempo em que ele virá e não sobre a maneira como ele virá, né? Veja, um ladrão, ele não vai sair pela rua gritando: eu vou assaltar a tua casa, Guilherme. Eu sempre chamo de Gabriel, né? Eu estou chegando, prepara aí. Vou roubar a sua casa. Ele vem quando a gente menos espera, né? Rápido e sorrateiramente. Lá na casa da minha mãe, foram os ladrões lá na casa da minha irmã. Eles moram no sítio. A casa da minha mãe deve ficar, tipo, daqui ali na Sudantex, mais um pouquinho, né? Lá no final da rua, lá nos pallets, a casa da minha irmã. E aí a minha mãe estava com a casa aberta, né? Iluminada, e a casa da minha irmã toda escura. Os ladrões se aproveitaram disso, isso é até uma dica, né? Tem que deixar a luz de fora acesa, porque isso atrapalha. Porque senão de noite todo mundo vê o que tem dentro da casa da gente, que a gente está fazendo, né? Enquanto estava minha mãe e minha irmã lá na casa delas, lá conversando, eles foram na casa da minha irmã, que estava tudo escuro, e limparam, e ficaram vigiando o tempo que elas estavam levando lá na casa. Assim que os ladrões falam, eles não avisam não, eles ficam do lado da gente e levam a nossa carteira. Quando Jesus vier como ladrão, o mundo também não vai estar esperando. Ele virá inesperadamente e todo olho verá. A Bíblia não nos ensina que ele virá como ladrão secretamente, de jeito nenhum. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A segunda vinda de Cristo será uma surpresa para os que estiverem despreparados. Aqueles que estão preparados sabem que ele virá. Os despreparados ficarão surpresos.
Mas o que acontecerá com eles? Conhece a expressão um será tomado e o outro será deixado? Em Lucas 17:36, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O texto diz que o homem que ficar permanecerá vivo? Isso é o que o homem interpreta e não o que o texto diz, né? Jesus continua dizendo, em Lucas 17:26, e como aconteceu nos dias de Noé? O que aconteceu nos dias de Noé, vocês lembram? Isso, haviam 2 grupos de pessoas nos dias de Noé, não é? Um grupo foi salvo e o outro grupo ficou vivo aqui na água, virou peixe, pereceu. O que aconteceu ao grupo que pereceu nos dias de Noé? Eles foram destruídos pelo dilúvio, né? Jesus continua, em Lucas 17:28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Um grupo de pessoas foi tirado da cidade. Então, como aconteceu nos dias de Noé, 2 grupos. Um grupo de salvos, os que estiverem vivos serão levados para encontrar-se com Cristo. E um grupo de perdidos, os que morrerem, destruídos para sempre na segunda vinda de Cristo. E como nos dias de Ló, o grupo que ficou fora da cidade foi salvo. E o grupo que permaneceu na cidade foi destruído. Apocalipse fala claramente acerca da divisão do mundo na segunda vinda de Cristo. Vamos ler em Apocalipse 6:15 e 17. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que trágico, né? Ele vem para salvar todo mundo, mas eles correm e se escondem, porque o seu coração está cheio de medo. Eles não coroaram como rei da glória em seu coração, e eles nem querem coroá-lo como rei da glória do universo. Eles correm porque eles estão assustados. Eles clamam para que as rochas e montanhas caiam sobre eles. Então, quando a Bíblia descreve a segunda vinda de Cristo, um dos maiores enganos, gente, é que alguns serão deixados na terra e terão uma segunda chance durante a tribulação. O diabo foi ele que disseminou essa mentira para enganar as pessoas, fazendo com que elas adiassem a sua salvação. Elas pensam, eu posso adiar minha salvação. E quando a tribulação chegar, eu vou levar as coisas mais a sério. Meus queridos, de acordo com o livro de Apocalipse e de acordo com o ensinamento de Jesus, não haverá uma segunda chance, não haverá uma segunda oportunidade. O momento de levar a sua salvação a sério é quando? É agora. A vinda de Cristo será um evento alegre. Não se convença de que Cristo voltará num futuro muito distante. Não pense que vai acontecer no momento mais conveniente para você. Não perca o evento mais feliz de todos os tempos. Quando Cristo vier, será com certeza um evento muito alegre. O mais feliz de todos os tempos. Jesus diz em João 14:2. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, lembra, Laurinha? Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus virá em poder e grande glória. Existe algo que impeça de estar pronto para a vinda de Cristo? Olha só uma situação. O marido tenta testemunhar para sua esposa ou para um amigo, mas eles não aceitam a verdade. Porque eles acham que é apenas um conto de fadas. Cristo nunca virá. Mas um dia Cristo voltará. Ele surgirá nos céus e nos levará para o lar celestial com ele. Naquele dia haverá somente os salvos e os perdidos. Vocês querem fazer parte de qual grupo? Haverá o grupo dos justos e dos injustos. Haverá 2 grupos de pessoas. Os que olharão para cima e dirão, este é o nosso Deus. E aqueles que clamarão pelas rochas e pelos montes para que caiam sobre eles. Há apenas uma coisa que pode nos satisfazer hoje e sempre, Jesus Cristo. Isso não é um conto de fadas, isso é verdade. Um dia Jesus Cristo virá e Ele quer me salvar, Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Você gostaria de dizer nessa noite, Jesus me salve, eu acredito que estás voltando nas nuvens do céu, eu quero estar pronto? Gente, um dia eu levantei cedo e fui molhar as minhas plantinhas. Elas ficam em cima, tipo um terraço. E aí, eu já tinha um tempinho, eu esguichei bastante água nas minhas plantinhas. Lá tem uma escada
que é uma escada de cerâmica, é porosa, mas é uma escada de cerâmica, é perigoso. E como eu estava muito feliz molhando, que as plantinhas gostam muito delas, né, e estava dando aquela chuvarada nelas, aí molhei, perdi um tempinho, aí depois fiquei nervosa com a hora e desci as escadas. Aí quando eu desci as escadas, nem vi mais nada, eu levei um tombaço, eu levei um tombo tão forte e eu logo desmaiei. Eu nunca morri, gente, mas o desmaio não é uma coisa boa não, quem já desmaiou aqui deve saber. Some tudo, sabe? Uma pressão que você sente, você perde sentidos, você não é mais ninguém. E eu caí, tão rápido, nem vi como aconteceu, desmaiei e depois eu acordei sentindo uma dor aqui em cima, assim, sentindo um arranhão. Aí eu percebi que era o meu gato tentando me acordar, tava metendo as unhas em mim, mordendo. Aí eu fiquei nervosa, né, com medo dele me arrancar um pedaço. E comecei a chamar Alex e eu não tinha nem força para gritar. Não tava assim, indo e vindo, sabe? E eu fiquei pensando depois de que isso aconteceu, eu falei assim, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre a vida de Jesus, porque é uma coisa comum, né? A gente sabe que Jesus vai voltar. Quer dizer, alguns sabem, muitos também não sabem. Mas tem tantos detalhes e às vezes é uma coisa que a gente deixa pra lá, né? Ele vai voltar e a gente tem que decidir a cada dia ir com ele pro céu. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu desmaiei, eu não pensei em Deus. Eu não pensei nos meus pecados. Eu não tive tempo de pedir perdão pelos meus pecados. Eu não pensei nos meus filhos. Eu só desmaiei e apaguei. Tanto acidente acontece, né? A gente vê. De repente a gente vai embora. Eu não quero ser catastrófica, né? Mas eu tô aqui agora, eu não sei o que vai ser depois da minha vida. O meu irmão, 9 horas da noite, falou com a minha mãe. Mandou mensagem para ela que era pro meu pai dar uma olhadinha, que estava escutando barulho, que ele achava que as vacas estavam querendo fugir. Depois ele mandou uma mensagem no WhatsApp que ela nem conseguiu abrir. Uma hora não baixou. 9 horas da noite. Quando foi 5h30 da manhã, a minha cunhada já e meu irmão foram buscar. Meu irmão já apagado, sem pulso. Ele faleceu com 34 anos. Ele não teve tempo, né? Ele estava dormindo. Eu também não tive tempo quando desmaiei. Essa questão é muito séria. A gente fala sobre a volta de Jesus, a gente imagina e deve imaginar Jesus vindo de forma gloriosa, mas a gente tem que entender que depois que a gente morre, nada mais é resolvido. Tudo é resolvido enquanto a gente está vivo. Então eu peço a vocês que pensem nisso mesmo, sabe? Hoje é o dia da gente aceitar Jesus, hoje é o dia da gente se arrepender dos pecados, hoje é o dia de ansiar pela volta dele, de se entregar a ele e de querer fazer parte do grupo dos justos, dos salvos. Depois que a gente morre, não tem mais jeito de fazer nada. É hoje o tempo, é hoje o convite, é hoje o dia de salvação, é hoje que Jesus volta. Nós temos que entender assim, para a gente não deixar isso para depois, porque depois pode ser tarde. Vocês lembram? Os ímpios, eles não ressuscitarão. Os que estão vivos morrerão, os que estão mortos não ressuscitarão, só depois, na outra vida. Mas aí vai ser para a destruição eterna. Então não perca essa oportunidade. Nós temos a informação, nós temos a Bíblia, temos acesso à Bíblia. Não perca a oportunidade de aceitar Jesus hoje e de clamar, ansiar desesperadamente por encontrar com Ele, por participar do grupo dos salvos. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, louvado seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Pai querido, eu te agradeço muito, Senhor, por essa mensagem, por todas essas verdades, esse carinho que o Senhor teve em deixar tudo detalhado na Tua palavra, de como será a Tua volta. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude com o Teu Santo Espírito a nos incomodar a cada dia, Senhor, e nos mostrar que o dia da salvação é hoje, que o dia de hoje é o dia de mudarmos a nossa vida, Senhor. É o dia de aceitarmos essa proposta, de estarmos prontos, Senhor, para Te encontrar. O Senhor virá em glória, Senhor, mas nós não sabemos quando morreremos. Então que possamos estar preparados, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude com o Teu Santo Espírito a cada dia, nos dê força, nos dê coragem, Senhor, para afastar da nossa vida aquelas coisas que nos afastam de Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, com muita fé, com muita esperança. Te peço por mim e por todos os meus irmãos, Senhor, que ouviram essa mensagem, Pai. Eu te peço que o Senhor encontre, Senhor, aqueles que não querem Te encontrar agora, Pai, mas que mude o coração deles, Senhor, trabalhe neles arduamente, Pai, com Teu Santo Espírito. Eu tenho tantos irmãos, Senhor, tantos irmãos que estão perdidos por aí. Pai, reencontra eles para mim, Senhor. Nós queremos ir todos juntos para o céu.
Nós queremos ver os nossos queridos que já se foram, Senhor, ressuscitando das sepulturas. Nós queremos morar contigo no céu, Pai. Nós te agradecemos por essa mensagem, Pai, e pedimos que o Senhor nos leve para casa em segurança. Em nome de Jesus, amém.